Pela vigília da manhã, vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Versículo número 12. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Bendito Deus, até aqui a leitura da Santa Palavra. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, rogamos pela Tua iluminação, pela Tua sabedoria, ó Pai, pelo entendimento da Tua Santa Palavra, meu Senhor. Fala conosco, fala nos nossos corações, meu Senhor, que tenhamos entendimento conforme Te aprouver, meu Pai. Esta é a nossa oração, toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Amados, o capítulo número 11 de 1 Samuel, do primeiro livro de Samuel, ele ocorre logo após Samuel ter sido ungido, Saul ter sido ungido por Samuel como rei de Israel. Isso nós vimos ao longo do capítulo número 10, que foi exposto na semana passada pelo pastor Bira. E nós vimos, através da pregação da semana passada, do capítulo 10, que Saul não era aquele que tinha o coração inclinado ao Senhor verdadeiramente, que Saul era falho, que ele foi escolhido muitas vezes pelo povo de Deus pela sua aparência e não segundo o coração de Deus. E Saul agora passaria por um teste. Saul agora seria testado diante da sua liderança em Israel. Naás havia se levantado, o rei amonita do reinado de Amon, vizinho a Israel, onde hoje ficaria mais ou menos a Jordânia, a leste do rio Jordão. Ele se levanta contra o povo de Deus e se levanta contra a cidade de Jabes de Gileade. E ele não só afronta ao Deus de Israel através da sua provocação e através daquilo que ele vem propor. A propositura que Naás faz para o povo de Deus é uma propositura de extrema humilhação. Ele diz: olha, eu faço aliança com vocês, se vocês estão aqui me propondo essa aliança. Mas a aliança que eu faço contigo é que vocês sirvam a mim. Mas para isso eu vou furar os olhos, o olho direito de cada homem de Israel. E o texto é muito claro, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. A cidade não estava com as suas defesas em condições de enfrentar um exército adversário como era o exército de Naás. É interessante aqui já termos a primeira lição que a palavra de Deus nos traz nessa noite. O nome Naás significa serpente. O nome Naás significa cobra no hebraico. E esse significado, ele tem uma importância grande dentro da leitura do texto sagrado do Senhor, pois a Bíblia é um só texto. De Gênesis a Apocalipse, é a palavra do nosso Deus. E Naás agora como a serpente, semelhantemente ao que nós vimos lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 15 e 16, em que havia uma promessa que de uma virgem nasceria o Messias, mas que essa serpente iria se levantar, mas o Messias pisaria com seu calcanhar a cabeça da serpente, e a serpente também feriria o seu calcanhar. E não é à toa que o nome do rei amonita é a tradução para a serpente. Inimigo de Deus, estava se levantando contra o povo de Deus. E agora Saul estava, de alguma forma, sendo testado.
Saul não era o rei dos mais corajosos. Nós já vimos isso nos outros capítulos, nas pregações do pastor Bira. Saul não era um rei tão corajoso. Ele estava escondido nas bagagens quando deveria ser ungido. No capítulo número 10. Ele era incapaz em suas habilidades, não conseguia sequer achar as jumentas. Os jumentos perdidos de seu pai que havia enviado a Saul para procurá-los. Mas ele era julgado não pelo seu coração, ele era julgado pela sua aparência. Mas diferente dos homens, Deus não julga pela aparência. Deus julga segundo o nosso coração. E nesse momento, o texto vai nos colocar uma narrativa de uma grande batalha. E muitas vezes as pregações são colocadas em cima do capítulo 11 de 1 Samuel, a partir da análise psicológica da personagem Saul, como se Saul fosse o personagem principal do texto. Mas eu queria te dizer nessa noite que Saul não é o personagem principal desse texto. O personagem principal desse texto é o Senhor. O personagem principal desse texto é o nosso Deus a quem servimos. E a mensagem que trazemos nessa noite é sobre a misericórdia de Deus sobre o seu povo. E nós vamos ver ao longo dessa narrativa como Deus livrou o seu povo de um exército mais poderoso e de um exército mais forte. Naás havia proposto uma humilhação ao povo de Deus. Mas aí nós vamos ver que além da humilhação, nós vamos ver que o nosso Deus agiu com seu espírito, trazendo libertação à cidade de Jabes, Gileade. Essa é a tônica do que nós vamos aprender e expor nesta noite. O foco do texto não é Saul, não é a sua coragem, não é a sua capacidade de enfrentar os inimigos. O cerne da narrativa é justamente o próprio Deus, é a sua ação e a sua providência divina em libertar o seu povo, que seria humilhado e certamente subjugado por uma nação amonita. Amonitas que haviam negado ao povo de Deus água e alimento quando eles faziam o êxodo, saindo da terra do Egito. Os amonitas descendem de Ló, tem parentela com Abraão, uma parentela distante, e também já nos traz outro ensinamento. E a promessa, ela está sobre o povo de Deus, sobre o povo de Abraão. Ló era filho do irmão de Abraão, mas não estava sobre ele e a sua descendência a promessa do Senhor. E os amonitas, ao longo da Bíblia, eles vão se levantando contra o povo de Deus. E nos traz um outro ensinamento para esta exposição. Que muitas vezes, outras pessoas, nos dias atuais, se levantam contra o povo de Deus. Muitas vezes, outras pessoas se levantam por simplesmente professarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Muitas vezes, outras pessoas se levantam e apontam para nós, nos perseguem, tentam nos subjugar, simplesmente porque servimos ao nosso Deus. Mas o texto também nos ensina que devemos confiar no nosso Deus. Como foi lido na liturgia desta noite, devemos ser como o Monte Sião, aqueles que confiam no Senhor, e a nossa confiança deve estar no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Essa é a verdadeira lição que o capítulo 11 vai nos trazer. Que não devemos confiar na aparência do homem, que não devemos confiar na força do nosso braço, que não devemos confiar naquilo que se apresenta para a gente como sendo algo seguro, pois a nossa segurança é somente a rocha eterna, que é Cristo Jesus. Não devemos confiar como os reis antigos confiavam em seus carros e nos seus cavalos, no tamanho dos seus exércitos, mas devemos confiar no nosso Deus. Devemos confiar tão somente
no Senhor, pois Ele é nossa rocha segura, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa tribulação. E o povo de Israel, nesse momento, estava sendo não só afrontado, mas também atribulado. Imaginemos a cena. Um exército poderoso, próximo a invadir a cidade. Os homens de Jabe tentam, após o sítio, a cidade ser sitiada, ser cercada, tentam fazer uma aliança, faz aliança conosco, como diz no versículo número 1, no finalzinho, e te serviremos. Mas a resposta de Naás, ela é, no versículo número 2, porém Naás, amonita, lhes respondeu, farei aliança convosco, sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Naás não estava afrontando tão somente a cidade de Jabes de Gileade. Ele estava afrontando o próprio Deus. Ele estava afrontando ao Deus de Israel, porque ele diz com toda clareza, trarei eu vergonha sobre todo Israel, e consequentemente, ao Deus de vocês. A proposta cruel do rei amonita Naás, ela feriria e vazaria o olho direito de cada homem apto à guerra em Israel. Interessante pensarmos que numa época em que as batalhas e as guerras se davam no corpo a corpo, principalmente com o uso de espadas, escudos e lanças, o olho direito significava o olho não só em que o arqueiro mirava, fazia mira, mas também o homem, o guerreiro, utilizava o escudo na mão esquerda. Logo, ele se protegia através do lado esquerdo do seu corpo e do seu rosto. Portanto, o olho da batalha era o olho direito em que ele empunhava a espada. Em outras palavras, o que Naás estava propondo era a incapacidade militar de Israel em guerras futuras, pois aqueles homens se tornariam praticamente inválidos para a batalha, porém ainda válidos para o serviço. Era a humilhação completa. Não podiam mais se rebelar, não podiam mais guerrear, mas poderiam ainda trabalhar, pois tinham um olho para enxergar. E é justamente essa afronta que está descrita na narrativa do capítulo 11, versículo número 2, trazendo assim eu, diz Naás, vergonha sobre todo o Israel. E aí vem o desespero, e aí vem a angústia, aí vem a tribulação. O verso número 3 vai nos mostrar isso. Então os anciãos de Jabes lhes disseram, concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Era uma proposta desesperada. Na iminência de serem invadidos, na iminência de serem subjugados, eles propõem ainda, olha, me dá uma trégua de 7 dias para eu tentar lutar. Tamanha era a soberba de Naás que ele o permitiu. Ele poderia ter invadido, mas ele permite, mais ou menos pensando, a guerra já está ganha, eles não vão encontrar quem os defenda, o meu exército é muito mais poderoso, eu já subjuguei outros povos, por que não subjugaria agora o povo de Israel, entrando agora no seu território, a partir da cidade de Jabes, Gileade? E os 7 dias foram concedidos. Os anciãos enviaram os mensageiros para todas as terras, a Gibeá de Saul, no verso número 4, a essa narrativa. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então, todo o povo chorou em voz alta. Percebam, o povo agora estava em desespero. O povo agora estava com a consciência de que algo de muito terrível ocorreria a todos eles. Mas Deus não abandona o seu povo. Deus é um Deus zeloso. Ele zela pela sua palavra e ele zela pela aliança que ele firmou com o povo de Israel. E agora, a partir do versículo de número 5, nós vamos ver como
Deus agiu. Na volta de Saul do campo, atrás de bois, ele percebeu que o povo chorava. Ele percebeu algo estranho no ar. Ele percebeu que a cidade estava em pranto. Ele voltava de buscar os bois. E agora ele escuta e ouve o relato do que os homens de Jabes de Gileade vinham trazendo como mensagem, os mensageiros de Jabes de Gileade. Olha, Naás, o rei amonita, está sitiando a nossa cidade. O rei amonita agora está com seu exército poderoso, prestes a nos atacar, nos deu um prazo de 7 dias, e vai vazar os olhos dos nossos homens. No verso de número 6, nós começamos a ver a providência do nosso Deus. Deus vai levantar um libertador. Embora não fosse ainda o rei definitivo de Israel, pois sabemos que mais adiante a narrativa do livro de primeiro livro de Samuel nos mostra que Saul se distanciou do Senhor mais adiante. Mas nesse momento o Senhor utiliza o instrumento chamado Saul, que naquele momento era o rei de Israel, para que através dele pudesse combater estrategicamente a afronta de Naás, o amonita. E o verso 6 nos registra algo muito importante. O Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Perceba, meu irmão e minha irmã, nesta noite, que não é a força de Saul, não é a capacidade de Saul, não é a sua beleza física, o seu porte que se destacava de todos os demais homens de Israel. Aquele homem benjamita, da tribo de Benjamim, não era a sua origem, não era a sua genealogia, não era a sua capacidade militar, até porque Israel ainda engateava enquanto monarquia. Israel havia rejeitado o Senhor como o seu Deus, como seu rei, e agora pediu a Samuel um rei. Nós já vimos isso nas leituras, nas exposições dos capítulos anteriores desse primeiro livro de Samuel. O povo havia rejeitado a Deus como seu rei, e pedia um rei conforme as outras nações também o tinham. Porém, o rei que eles tinham não era um rei capacitado, habilitado para um campo de batalha. Ele não conseguia achar sequer os jumentos no campo. Olha onde ele estava, no verso 5. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois. Saul não era o líder esperado por Israel. Saul não tinha as habilidades e a capacidade necessária para liderar o povo em uma batalha. E aí já nos traz também um novo ensino da palavra do Senhor. Um outro ensino. Que Deus levanta instrumentos, e aqui usou o Saul, para libertar o seu povo. Deus é soberano. Deus não perdeu o controle da história. Por vezes nós nos colocamos, nos deparamos em situação analogamente semelhante, em que situações se colocam diante da gente, e muitas vezes nós buscamos pela nossa força, buscamos pela nossa estratégia, pela nossa sabedoria, pela nossa capacidade, pela nossa experiência, superar aquela adversidade. Mas o verso número 6 deixa muito claro, não foi a instrumentalidade de Saul, não foi a sua capacidade, mas sim o Espírito de Deus se apossou de Saul, verso número 6, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. E nós vemos então que a verdadeira liderança, ela não nasce do povo. A verdadeira liderança não nasce pelos desígnios humanos. A verdadeira liderança nasce no coração do Senhor. E Ele a utiliza da forma que melhor lhe aprouver, porque Deus é soberano. Verso 7. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguia Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram
como um só homem. Mais uma vez, nós vemos a soberania de Deus sobre o seu povo. Não apenas o Espírito de Deus se apossou de Saul, no verso número 6, mas agora no verso número 7, após Saul cortar, picar os bois, cortou em pedaços e enviou para todo Israel, mostrando, olha, é dessa forma que vão ficar os seus bois, caso não venham para o combate com os seus homens. A palavra registra no final do versículo 7, então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. A soberania de Deus também está aqui marcada. O temor do Senhor caiu sobre o povo. A mão do Senhor, a boa mão do Senhor estava com o povo de Israel. A boa mão do Senhor fez com que todos eles se unissem e saíssem para a batalha como um só homem. Mas não apenas isso. Deus também deu estratégia para que os anciãos e Saul fossem para a batalha. Primeira coisa que Saul faz é fazer a contagem do seu exército. Todo bom estrategista, ele precisa saber o tamanho da sua força para combater o adversário. E Saul faz isso. No verso número 8, contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram os mensageiros que tinham vindo, verso 9, assim direis aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, estes se alegraram. Em outras palavras, eles viram uma esperança. Estavam aflitos com a ameaça de Naás, o rei amonita, de que vazaria os olhos direitos de todos os homens de Jabes de Gileade. Os anciãos vão e enviam os mensageiros por todo Israel procurando socorro e levando a mensagem que Naás havia dito aos homens de Jabes de Gileade. Saul, ouvindo isso, o Espírito de Deus se apossa dele, se acendeu sobremodo a sua ira, e ele faz com que haja uma contagem, manda mensageiros por todo Israel, e faz uma contagem do exército, e manda um recado de volta. Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Isso também nos traz uma outra verdade. E o socorro de Deus sempre é bem presente. Nos momentos mais difíceis, se nós olharmos e meditarmos, fizermos um flashback, um déjà vu das nossas vidas, se fecharmos nossos olhos momentaneamente e pensarmos em quantos livramentos Deus já deu em nossa vida, se lembrarmos de quantas situações difíceis nós já passamos em nossa trajetória, se lembrarmos de quantos desafios nós enfrentamos, de quantas dores já passamos, mas também vamos lembrar que nesses momentos de dores, de desafios, de ultrajes, Deus estava ao nosso lado. E foi a sua boa mão, a boa mão do Senhor, a sua força, não a nossa força, a força do nosso Deus. Pois o nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, é o Deus que nunca perdeu uma batalha, é aquele que nos abraça, que nos protege, é aquele que é o nosso refúgio, é aquele que é a nossa fortaleza, é aquele que podemos recorrer nos momentos de nossas tribulações. E mais uma vez Deus se mostra aqui como esse Deus zeloso, zeloso pela sua palavra, zeloso com o seu povo, zeloso em trazer libertação, zeloso em defender os seus diante da afronta dos inimigos. Por maior que seja a força do inimigo, por maior que seja a afronta que venha contra nós, nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, pois nós servimos a um Deus. E disseram, verso 10, e disseram os amonitas, a resposta dos homens de Jabes de Gileade agora para os amonitas, após ouvirem
a resposta de Saul: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Ou seja, o prazo estava se esgotando. O povo agora estava aguardando o socorro de Deus através da instrumentalidade do rei Saul. Todavia, uma estratégia que eles fazem, e Saul procede, é dividir o exército em 3 companhias. Ele pega todos aqueles homens, mais de 300 mil, nós lemos aqui 330 mil homens, e divide em 3 companhias. E ele agora vai atacar, antes de ser atacado, ele vai atacar o rei Naás, vai atacar os amonitas, e Deus vai conceder a vitória a Saul. Vejamos o verso de número 11. Sucedeu que ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Deus não só levantou o libertador, mas também deu a estratégia para que Saul enfrentasse um exército mais poderoso, mesmo sendo inexperiente em batalhas. Se nós lembrarmos, o capítulo número 10 se encerra justamente, o capítulo número 10 inteiro é a narrativa de Saul sendo ungido por Samuel, o rei de Israel. Portanto, não havia nenhuma batalha ainda que ele tinha enfrentado. Pelo contrário, havia muita desconfiança ainda. Alguns o veneraram a Saul, mas outros ainda tinham desconfiança por Saul. Vejamos o que diz o versículo número 27 do capítulo anterior, do capítulo 10. 1 Samuel 10, 27. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Em outras palavras, Saul não era unanimidade. Saul, embora ungido por Samuel, ainda precisava de uma prova de fogo, de uma demonstração de liderança, e justamente Deus o fez a confirmação na batalha contra os amonitas, contra o rei Naás, um rei mais poderoso, um exército mais forte. E a vitória foi de tal maneira que ele feriu os de Amon, de forma até que se fez o calor do dia, ou seja, ele tinha dito anteriormente que amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. É justamente o que ocorre. No verso de número 11, já no finalzinho. Vieram para o meio do arraial e feriram Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Em outras palavras, os que sobreviveram partiram em fuga, debandaram, não se reorganizaram para a batalha. Aqueles que estavam afrontando o povo de Deus, aqueles que estavam afrontando a cidade de Jabes de Gileade, os amonitas que eram liderados pelo rei Naás, que havia subido e sitiado a cidade. E aí, o que é que nos registra o verso número 12? Outro ensinamento para a gente nessa noite, após a vitória. Perceba que a narrativa aqui tem um ponto de virada. Primeiro, a afronta. Depois, se Deus levanta o libertador, que é Saul. Deus dá estratégia a Saul para ir para a batalha. Saul vence a batalha. E após a vitória, nós vamos ver aqui uma virada de página dentro dessa narrativa. Verso número 12. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Quem são esses aqueles? Nós lemos agora há pouco o verso 27 do capítulo 10. Verso 27 e 10 de 1 Samuel. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem, 10, 27, 1 Samuel 10, 27,
Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Agora voltemos para o verso 12 do capítulo número 11. O povo disse a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os aqui para que os matemos. O desejo do povo era de vingança. O desejo do povo após a vitória não era adorar o nosso Deus. O desejo do povo era ainda de continuar a matança em sangue, até com os irmãos de fé, os israelitas também, aqueles que não confiaram, aqueles que estavam desconfiando de Saul. Mas aí a misericórdia de Deus se faz presente. E é outro ensinamento que nós trazemos e aprendemos nesta noite, a partir da leitura do capítulo 11 do primeiro livro de Samuel. A misericórdia de Deus, ela se faz presente todos os dias. A misericórdia de Deus, como nos diz Jeremias, ela se renova a cada manhã. E esta é a razão de nós não sermos consumidos. E nós sabemos que o nosso Deus é longânimo, que o nosso Deus também é misericordioso, que o nosso Deus não se agrada com a morte. E aí a resposta de Deus, através de Saul, no verso 13, é a seguinte: porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. E agora Saul inclina o seu coração para Deus. Se nós lembrarmos que no verso 6, o Espírito de Deus se apossou de Saul. E o verso 13 agora, ele é uma demonstração de que o Espírito de Deus naquele momento estava com Saul. Pois Saul teve misericórdia, ao qual o nosso Deus é misericordioso. Saul disse: olha, no dia de hoje ninguém será morto, porque o Senhor salvou a Israel. Percebam, Saul não disse que foi o seu exército, Saul não disse que foi a sua força, Saul não disse que foi a sua estratégia em dividir em 3 companhias. Saul aqui fez o que se espera de um crente. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor não seja para o homem, seja para o nosso Deus. Qualquer coisa que fizermos em nossa vida, não tenhamos ou tragamos a glória para nós, a honra para nós. Devemos sempre ter o coração humilde em reconhecermos que não foi a força do nosso braço, que não foi a nossa capacidade, como nos diz lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 8, que vai nos dizer que quando ajuntarmos nossas riquezas, aumentarmos as nossas terras, não digamos que foi a força do nosso braço que nos concedeu isso, mas nos lembremos que foi o Senhor quem permitiu isso. E Saul agora, nesse momento, ele faz justamente isso. Ele reconhece que no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. E aí vem agora as palavras de Samuel. Samuel agora vai proferir as palavras no versículo número 14. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Verso 15. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Amados, parece ser tão somente a conclusão de um capítulo. Parece que o narrador está tão somente fazendo aquilo que nós aprendemos quando escrevemos. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Os versos 14 e 15 parece tão somente, olha, eu estou aqui apenas fechando o capítulo. Mas esses 2 versos, eles trazem significados muito importantes do ponto de vista espiritual para a nossa igreja. Primeira coisa, nós vemos que Samuel se dirige ao povo como liderança espiritual. Se tinha um rei como liderança militar, como liderança soberana, como o líder da nação de Israel, havia uma liderança também espiritual. E assim são nossas vidas.
nós não podemos esquecer, inclusive na igreja. Uma igreja genuinamente evangélica, ela tem dois governos. Um governo espiritual, que é do nosso Deus, e um governo administrativo, que somos nós, os homens, que somos falhos. Mas não são governos que são horizontais, são verticais. Primeiro, o governo espiritual. Depois, o governo administrativo, com ordem e decência, conforme Deus nos orienta em sua palavra, que tudo na casa do Senhor seja feito com ordem e com decência. E Samuel agora se dirige ao povo, com a autoridade daquele que tinha sido chamado por Deus, com a autoridade daquele que tinha sido levado, seja sendo fruto de oração da sua mãe Ana, que orou pedindo um filho varão e prometeu ao Senhor que daria a ele a um Deus, consagraria ele ao nosso Deus, que o levou ainda pequenino para o templo com o sacerdote Eli. E Samuel aqui já estava velho, já havia caminhado com o Senhor por muito tempo, orientando o povo de Deus, exortando o povo do Senhor, admoestando ao povo de Israel. E agora ele vai dizer em alto e bom som: disse Samuel ao povo, verso 14: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Interessante pensarmos que Gilgal não é uma mera localidade. Gilgal é a localidade em que acampou Josué. Lembra da travessia do Rio Jordão? Quando se passa a pés enxutos? Está registrado no livro de Josué, capítulos 4 e 5. Semelhantemente, como passamos com pés enxutos no Mar Vermelho, também passamos pelo Rio Jordão. E a primeira localidade que eles se apossam na terra prometida de Canaã é a localidade de Gilgal. E o povo de Deus havia, por determinação do Senhor, levado 12 pedras tiradas do Rio Jordão. E essas 12 pedras certamente representam as 12 tribos de Israel. E com essas 12 pedras eles formam um altar em Gilgal. E ali eles celebram a primeira Páscoa na terra prometida. A Páscoa que havia sido instituída em Êxodo capítulo 12. Como memorial justamente da saída do Egito. E aí Samuel agora está ungido pelo Espírito Santo. Está agora mostrando, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Reconheçamos que foi o Senhor que venceu realmente essa batalha. Reconhecemos que dependemos do nosso Deus. Porque nossos antepassados ali colocaram o altar, firmaram o altar, construíram o altar, amando o nosso Deus. Foi o primeiro local onde nós celebramos a Páscoa, na terra prometida. E vamos retornar a esse local. Foi o local onde se fez a confirmação da aliança com o nosso Deus, lá em Êxodo 12, onde foram novamente circuncidados o povo de Israel. Aliás, no livro de Josué, capítulos 4 e 5. 12 é a instituição da Páscoa, da Pessá. E em Juízo vai mostrar que a renovação da aliança se dá com a circuncisão, porque o povo de Israel não havia sido circuncidado, os novos que nasceram no deserto não foram circuncidados. E ali se firmou a nova, mais uma vez se renovou a aliança do Senhor com o seu povo. E foi celebrada a primeira Páscoa na terra prometida, na localidade de Gilgal. Então Gilgal tinha um simbolismo muito grande, um simbolismo importante dentro do povo de Deus. Era o recomeço espiritual de Israel. Era um memorial das obras de Deus. Semelhantemente ao que o apóstolo Paulo vai dizer, séculos depois, trazer a memória aquilo que nos traz esperança. Era isso que Samuel estava fazendo. Trazendo à memória do povo de Deus um renovo da aliança dos homens para com Deus, reconhecendo que Deus havia dado a vitória, que Deus havia os libertado, havia dado a libertação aos homens de Jabes e Gileade, tinha livrado-os da mão dos amonitas, representado pelo rei Naás,
Versículo 15. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul, seu rei, perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. E já caminham para a conclusão dessa mensagem desta noite. Lembrando que essa mensagem que está escrita há mais de 3.000 anos, esse episódio que ocorreu há mais de 3.000 anos, ele é muito atual para os dias de hoje. Ele é muito atual para o povo de Deus. Lembrarmos que muitos se levantarão contra nós, que teremos afrontas, que seremos afrontados como povo de Deus, mas que devamos ter sempre a confiança no nosso Senhor. Como diz o salmista no Salmo de número 33, a partir do verso 16. Salmo 33, versos 16 e 17. Diz assim a Sagrada Escritura, Salmo 33, verso 16: Não há rei que salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. E Samuel tinha a clareza disso. Samuel tinha a convicção de que não foi a força do exército, que não foi a capacidade militar, que não foi o número de homens que foram para a batalha por Israel, que não foi a estratégia utilizada em dividir por 3 companhias, mas sim o Senhor que estava com eles. Não foi a força do exército. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor, diz a sua palavra. E esta deve ser a primeira lição para essa noite. Termos a confiança nossa totalmente depositada em nosso Deus. Que nós devamos lembrar sempre de que Deus levanta homens, mas a capacidade e a instrumentalidade dos homens é dada pelo próprio Deus. E podemos ver que nesse capítulo 11, Saul aqui está como um libertador, mas Saul é um libertador imperfeito, como vimos anteriormente e como veremos nos demais capítulos de 1 Samuel, que será sucedido por Davi, que não é da mesma tribo, da tribo de Judá, e Saul é da tribo de Benjamim. Mas o Senhor tanto acompanhou Saul e depois estabelece a Davi. Mas ambos esses reis são apenas uma sombra do que viria. Ambos os reis, como libertadores, serão apenas uma sombra daquele que será o Messias, este sim, o libertador definitivo de Israel, o libertador definitivo do povo de Deus. E como conclusão, nós podemos perceber e enxergar que Cristo, sim, é o perfeito libertador do povo de Deus. Cristo venceu o pecado. Ele foi morto e acusado, mas não se encontrou dolo algum em seus lábios. Cristo venceu a morte ao ressuscitar no 3º dia. Ele não foi morto, ele entregou a sua própria vida, pois sabia que teria de volta pelo próprio Pai, ressuscitado pelo próprio Pai. E com isso, Cristo venceu o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, que é Satanás. E aí nós vemos justamente um prenúncio do que viria a ocorrer. A libertação de Jabes, Gileade, é um prenúncio da libertação que nós temos hoje e desfrutamos hoje através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que morreu em meu lugar e no seu lugar, que pagou os nossos pecados,
que morreu a nossa morte e que sua morte nos deu vida. Essa é a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Capítulo 11 é tão somente um prenúncio, uma sombra daquilo que viria a ocorrer com a vinda do Messias. E é esse Messias que nós exaltamos, a Cristo Jesus ressurreto, que reina para todo sempre. Esse Cristo Jesus que nos perdoa os pecados, nos purifica de toda injustiça e que nos concede graciosamente a vida eterna. Se você nessa noite que nos ouve, quer aqui no templo, quer seja nas redes sociais, que ainda não conhece a Jesus, Jesus é justamente esse Messias, é esse libertador, é aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. É aquele que tem misericórdia para conosco. Cada um de nós que fomos alcançados pelo Senhor, um dia estivemos no lamaçal do pecado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e a boa mão do Senhor nos alcançou, nos atraiu, e nos fez reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que João Batista o prenunciou e o anunciou diante dos homens. E é esse Deus que nós servimos. E graças a Deus, que nos dá vitória em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo número 15, verso de número 57. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Eu já encerro a minha fala. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus levantou Saul, ele estava prenunciando isso. A vitória de Saul é uma vitória que não é eterna, é uma vitória que tem um prazo de validade, pois outras batalhas se levantaram. E Saul depois não desonrou ao nosso Deus. Mas Cristo Jesus não. Ele se fez homem, saiu do seu trono, deixou a sua glória, morreu em meu lugar e no seu lugar. Ele obedeceu ao Pai, ao Deus Pai, até a sua morte e morte de cruz, para que pudéssemos ter vida. E o apóstolo Paulo nos diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amada igreja, meu irmão e minha irmã, que a nossa confiança não esteja no rei, não esteja nos cavalos, não esteja na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa conta bancária, no nosso network, na nossa autoconfiança. E não tenhamos autoconfiança, meu irmão, minha irmã. E a nossa confiança seja o Senhor. E não tenhamos a arrogância de sermos ou buscarmos sermos autoconfiantes e resolvermos por nós mesmos. E antes confiemos no Senhor, pois esse mesmo Deus que libertou Jabes de Gileade, é esse mesmo Deus, pois sobre esse Deus não há sombra nem variação, ele não muda, ele é o mesmo desde sempre e sempre será, ele está na eternidade. Esse Deus que nós servimos e adoramos ao seu Filho amado, Cristo Jesus, e graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos a vitória através de Cristo Jesus e que tenhamos a confiança em nosso Deus. Vamos orar, agradecer ao nosso Senhor pela sua palavra. Bendito Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela porção da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque tua palavra não volta vazia, meu Senhor, antes faz aquilo que te apraz. Nós confiamos em ti, ó Pai, nos fortalece a confiança em ti, Senhor. Permanece conosco. Muito obrigado pela tua palavra, meu Senhor, ministrada esta noite.
Essa é a nossa oração, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos